Apesar de ser o fim, a morte é um conceito extremamente mutável. Ao longo do tempo, surgiram muitas obras que apostaram em diferentes formas de ver e apresentar a morte. Recentemente, pude assistir à série de Sandman produzida pela Netflix pela primeira vez, e apesar de ter sofrido duras críticas ao longo de seus episódios, existe um para o público que é quase inquestionável a qualidade. O episódio 6 de Sandman nos traz uma visão um tanto diferente, romantizada da morte. Quer dizer, a morte é de fato irremediável, mas e se pudéssemos ter o poder de fazer a morte ser um pouco menos dolorosa para as outras pessoas? Essa pergunta foi respondida pela própria morte no episódio O Som das Asas dela. Sentado em um banco, Morpheus está alimentando os pombos do parque com migalhas de pão. Sente um vazio incomensurável após passar tanto tempo em claustro. Liberta-se e readquire seus bens, fontes de seu poder, mas isso não parece lhe trazer a satisfação que acreditava que iria conseguir. Perdido em meu martírio, não percebo o aproximar de uma silhueta familiar. Morte senta-se ao lado de Morpheus. Ao ouvir a lamúria de seu irmão, o correr do tempo não tem um fim, e Morte o conhece há tanto que não precisa de muito para entender o lamento de Morpheus. Sabe exatamente do que seu irmão precisa para voltar ao controle, então o convida para acompanhá-la em seu trabalho. O primeiro a vermos é Harry, um idoso de ascendência judia. Em sua sacada toca em seu violino uma composição de Franz Schubert. Não pode a terminar, pois Schubert a deixou incompleta. Adentrando seu recinto, Morte pede para que ele continue a tocar e pergunta se ele a reconhece. Estranhamente, o idoso parece saber exatamente quem está à sua frente, como se anteriormente tivesse sido avisado de sua visita. Harry pede permissão para que, antes de partir, possa recitar o Shema. O Shema é um mandamento passado de geração a geração que acompanha o povo judeu desde seu nascimento até sua morte. O Shema é uma carta de adoração e respeito a nosso Criador e uma garantia que teremos sonhos tranquilos e um lugar no paraíso. Harry levanta-se da cadeira, olha para seu corpo e diz: "Eu pareço tão velho, tão vazio. Então eu estou morto. E agora?" Morte lhe responde. Morpheus ouve um bater de asas. O segundo é Sam. Encontram-se com ele saindo de um rio. Morte o para e pergunta se ele a conhece. Assim como Harry, Sam sabe exatamente quem ela é. Ele pede para que antes de ir, possa passar os dados do voo da lua de mel para sua esposa. Infelizmente não há mais tempo. Ao olhar para trás, vê sua esposa. Ela entra em desespero ao ver o corpo de seu marido ser retirado do fundo da água. Morte segura a mão de Sam e o acompanha. Ouve-se um segundo bater de asas. Enquanto caminhavam, Morpheus pergunta para Morte como ela faz para estar presente para todos ao mesmo tempo. Ela apenas diz que tem um trabalho o qual deve fazer, então ela o faz. Em uma reflexão, ela diz que quando a primeira coisa viva nasceu, ela estava lá. Então quando a última vida morrer, será sua função limpar tudo e trancar o universo. O ser humano, diferente de animais, é o único que sabe que vai morrer, por isso teme a morte, mesmo que ela seja inescapável. Eles têm medo das terras sem sol, mas entram nos seus domínios todas as noites sem temer. Seguindo os ensinamentos de Buda, a morte é como a reencarnação e a dormir. Um descanso, mas não eterno, como no catolicismo, mas uma nova vida que será decidida com base em suas ações na vida passada. Morte não é uma personagem qualquer. Quer dizer, existem personagens capazes de nos cativar, e existem aqueles capazes de nos mudar de alguma forma. A literatura e o cinema podem nos proporcionar isso. Quando Neil Gaiman escreveu A Morte, ele sabia exatamente o tipo de personagem que estava criando. Morpheus é um que pode nos cativar, mas com Morte é diferente. Ela é única, mesmo com tão poucas aparições, ela não precisa de muito tempo de tela para fazer o seu trabalho. Talvez as pessoas não estejam prontas para minha dádiva, mas as recebem mesmo assim, independente das circunstâncias. Por que tememos as terras sem sol? É tão natural morrer quanto nascer. A obra nunca nos responde esta pergunta, e sim a deixa pairar.
pois somos nós os responsáveis por encontrar uma resposta. Gaiman não é reconhecidamente um dos melhores escritores de sua geração à toa. Em suas obras, consegue nos levar em uma avalanche de sentimentos mistos. Sandman possui muitas passagens que nunca ganharam uma interpretação geral, e isso é perfeito, pois você deve encontrar a devida importância naquilo. No fim, todos nós estamos sozinhos. As terras sem sol ficam distantes e a viagem é árdua. A maioria de nós vai ficar feliz em ter a companhia de um amigo.